A Caminho da Luz, um livro da editora FEB de autoria Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. A Vinda de Jesus, capítulo 12. A Manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer, a humildade apresenta a chave de todas as virtudes. Na manjedoura, Jesus dá o maior exemplo de humildade. Sendo ele o governador do planeta, vem ao mundo e nasce no estábulo. Tem por primeiro berço um coxo de animal. Manjedoura é onde coloca a ração para o animal comer. E ali Jesus, entre os animais, talvez ele estivesse mais seguro do que entre os homens que estavam naquela cidade, há muitos deles forasteiros daquela época. Mas em tudo, ele passa a lição de simplicidade, de humildade e de respeito pelas condições que nós temos que enfrentar, que nós temos que buscar para conseguirmos as instâncias superiores da nossa evolução, do nosso desenvolvimento espiritual. Começa a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ali Jesus vem trazer, então, um código, mostrando para nós o caminho da fraternidade e do amor para podermos alcançar a nossa libertação espiritual, alcançarmos a nossa paz de espírito. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. É importante que nós compreendamos que a humanidade, sempre muito mais sintonizada com a baba do dragão do que com o orvalho de luz emitido da espiritualidade superior, então expressa-se das formas mais irônicas, mais desrespeitosas com relação a grandes nomes, a grandes missionários que vieram ao mundo nos trazer o caminho da evolução, o caminho do crescimento espiritual. E é por isso que todos nós precisamos então fazermos devidas reflexões em cada uma das situações. Em cada um daqueles momentos que nós temos diante de nós, temos que saber fazer devidas reflexões para aprendermos a crescer e aprimorar nossos sentimentos. O respeito pelas entidades sagradas deve ser algo divino em nós. Podemos sim questionar algumas coisas, mas o respeito tem que estar sempre na pauta máxima do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada rumo à luz. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na Terra os fundamentos da verdade inabalável. E olha que interessante, 6 pessoas constituíram-se na base de tudo aquilo que viria depois. E o interessante é que essas 6 pessoas servindo de base, nenhuma delas tinha exército, nenhuma delas tinha grandes títulos, mas tinham o título do coração puro, da fé inabalável e da certeza de que deveriam trabalhar para o Senhor. Por isso, a importância de nós entendermos que precisamos ter um grupo sólido na fé, na esperança e na fraternidade. E na certeza de que trabalhar para o Senhor traz-nos as contribuições celestes, traz-nos o esplendor de uma vida de luz, de paz e de fraternidade. O Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo, de amor e de redenção. É sempre importante entender que, antes de todos os acontecimentos, cria-se uma condição. Não importa qual seja, tanto os do mal quanto os do bem. E, aliás, o mal é o bem menos compreendido, ainda não compreendido pela visão humana, estreita como é. Mas para Jesus vir fazer o seu trabalho de messianato, passar seus ensinamentos, desde a época do Tiltimés,
que um pouco antes de Moisés, aquela região começa a ser preparada. E Ptolemaísmo, ao criar a Fraternidade Branca e todas aquelas regiões ali no entorno que ele conquista, ele constrói templos e escola. E, apesar dele ser um grande guerreiro, um grande conquistador militar, mas também Tutmés tinha seu lado extremamente espiritualizado. E como todo sumo sacerdote egípcio, tinha grandes percepções psíquicas e sabia que ele tinha que preparar o terreno para o Senhor. E naquela região, onde hoje é Israel, ao ser conquistada, ele construiu vários templos de iniciação, oferecendo-as à Fraternidade Branca, que depois, em Israel, ficou sendo chamada de Essênio. E a Fraternidade Branca perdurou no Egito por muito tempo, depois se tornando a comunidade dos terapeutas. Mas em todas aquelas regiões tinham seus templos de iniciação. Em todas aquelas regiões, então, tinha os mensageiros do amor e da paz pregando a vinda do Senhor e preparando-se para ela. Só que um detalhe, eles queriam ser os pais, todos os homens queriam ser o pai de Jesus. E as mulheres, cada uma com as suas tendências, suas crenças, não imaginavam que viria de uma pessoa tão extremamente simples, mas de raríssima beleza, ser ela escolhida para ser a mãe de Jesus. E muitos dos essênios, então, pelo que já li, não compreenderam bem essa missão, mas eles construíram a base do movimento inicial de Jesus. Porque por onde Jesus andava, por onde ele ia, tinha aqueles que os hospedavam, tinha aqueles que davam suporte, alimentação, preparavam os alimentos para as pessoas que iam lá ouvir as pregações. Então isso eram feitos pelos essênios. Embora não seja relatado, porque não fazia nesse sentido relatar a ação dos essênios. Agora, conforme o Emmanuel vai dizer aqui, aquilo que Jesus sabia, que ele trouxe contigo, que ele aprendeu, que ele já tinha de informação para passar para o mundo, ele já tinha em potencial em si mesmo. E quem já leu o livro Maria de Nazaré, vê que desde criança ele sabia fazer tinha todo aquele emaranhado de situações que ele se envolvia para esclarecer as pessoas, inclusive os anciões, e eles ficavam abobados, né? Como que essa criança sabe tanta coisa? E certa vez, um espírito estava muito revoltado, falando que ele integrava uma equipe X que trabalhava no plano espiritual. E ele vai conversando, a gente vai explicando para ele sobre Jesus, e ele então mostra a cena e relata que ele era egípcio, e quando José e Maria chegaram no Egito, ele os acolheu. Deu trabalho para José, deu suporte para José trabalhar, porque José era carpinteiro, e lá naquele propriedade dele, José trabalhava, fazendo suas marcenarias, seus trabalhos marceneiros, e muitas das vezes ele ia brincar com Jesus e quando ele se aproximava, ele levitava. E Jesus sempre, mesmo sendo criança, fazia um sinal para que ele não falasse para ninguém. Ele mantinha aquilo em segredo. Ele tinha a noção básica de que era alguém muito especial e, portanto, ele dava todo o apoio. E ele jamais conseguia se aproximar muito de Maria, porque uma vibração o impelia, ou repelia para que ele não chegasse perto. Porque ele tinha, ao mesmo tempo, um grande respeito e uma grande atração. Então, tudo aquilo que se fala sobre Jesus é muito pouco por tudo que Jesus era. E certa vez, em algum texto que eu li, não me lembro qual, ou um filme que eu vi, Maria ia passando na rua com Jesus no colo, ele tinha uns 2 anos de idade, e tinha os leprosos sentados num cantinho. E ele olha para os leprosos com aquele olhar lânguido, da sublimidade de amor, e balança as mãozinhas para os leprosos. E quando os leprosos levantam a mão para acenar para ele, eles ficam curados. E eles saem dali compreendendo que eles tinham que ficar em silêncio, porque se eles abrissem o bico, a criança corria o perigo. Então, em torno de Jesus, se fosse escrever tudo, seria uma pilha de livros que não daria para a gente transportar, não daria para a gente manusear, porque aconteceu muitos fenômenos maravilhosos de transformação ética, de transformação moral, de transformação física. Eram coisas surreais, por demais transcendentes para nós podermos compreender. Então, toda a vida de Jesus foi marcada por acontecimentos, conforme a gente usa muito essa palavra, né, transcendentes, ou seja, sai do script normal, daquilo que nós estamos acostumados, daquilo que nós acreditamos ser o possível.
Para Jesus, o impossível tornava-se possível. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Portanto, Jesus conviveu com os essênios? Claro. Ele conviveu com todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele, principalmente com os essênios. Mas não para aprender. Podemos até admitir compartilhar. E também, os essênios tinham a característica básica, e algumas pessoas dizem que José também era essênio, Tibério era essênio, em outras encarnações ele tinha sido preparado, então ele era daqueles que trabalhavam entre os essênios. Também tem uma teoria que os essênios trabalhavam para que tudo acontecesse como tinha que acontecer, como, por exemplo, Tibério não poderia ir a Israel. E um grupo de sacerdotes e de informantes, aquelas pessoas, aquela organização secreta que sempre existe, agia para que nenhum comunicado sobre Jesus chegasse até Roma, para que, se Tibério fosse até Jerusalém, mudaria todo o sentido da história. Então tem muitas entrelinhas, não quero que você acredite nelas, mas reflitam. Tinha todo um preparo do mundo espiritual e, logicamente, do mundo físico. Nós sabemos que a força da espiritualidade superior é muito grande, principalmente entre os povos mais primitivos. Mas, por conseguinte, tinha que ter pessoas no entorno para fazer os devidos ajustes para evitar que determinadas coisas acontecessem e para fazer com que outras coisas acontecessem. Nada acontece sem o Léo, nada acontece de forma sem uma exemplificação maior, sem uma organização e uma estruturação maior também. E até porque, com relação aos essênios, eles viviam com os ideais de tribo, ou seja, tudo pertence a tudo. Então, tudo que os essênios tinham pertencia aos essênios, não a uma pessoa. A propriedade, a produção, os lucros, os prejuízos, o trabalho era todo religiosamente distribuído para que todos pudessem trabalhar segundo as suas forças. Então, as crianças tinham suas funções, os mais velhos, os adultos. Era uma organização muito bem organizada, vamos dizer assim. Portanto, nós temos que prestar atenção para não criarmos conceitos mais abstratos ou achar que Jesus foi aprender com os essênios. Ele conviveu, lógico, mas no sentido de, assim como ele convivia com todas as outras pessoas da aldeia onde ele vivia. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Portanto, quer conhecer mais sobre Jesus criança, o livro Maria de Nazaré, do Miramês pelo Espírito Miramês pelo médium João Nunes Maia, vai trazer muitas informações. Tem o livro Cornélios, o Centurião que viu Jesus, que vai trazer mais informações, principalmente nesse link com os essênios. E vai pesquisando, que você vai achando. Lembre-se, tudo que você achar que for muito contraditório, fique com a doutrina espírita. Ali você vai estar se complicando menos para, quando chegar no plano espiritual, não ter que ficar de consciência pesada por ter tido a falta de prudência de falar sobre determinados assuntos, a falta de prudência de defender determinadas ideias que não deveriam ou que não são verídicas. Portanto, nós devemos procurar entender que conviver com os essênios, certamente conviveu. Eram várias comunidades que existiam em todas aquelas regiões. Todos os seus trajetos eram tranquilos, portanto, ele falava para não levar comida, não levar roupa, porque onde ele chegava, nas comunidades essênias, eles tinham que oferecer aos missionários comida, água, cama e roupa. Por isso que eles não precisavam transportar. Como que eles iam ficar uma semana caminhando, fazendo as pregações sem tomar banho, sem trocar roupa?
certo? Então, onde eles chegavam, eles encontravam, eles já tinham aquelas pessoas que iam distribuir para eles. Portanto, Jesus fala que eles deveriam confiar. E também era o teste, e portanto tinha o código. Quando ele chegava, a paz seja convosco. Se as pessoas acolhessem, então isso era a senha para que eles os acolhessem. Se eles estivessem realmente em sintonia, estivessem cumprindo os preceitos essênios, eles receberiam os profetas, os discípulos, hospedavam os discípulos e compartilhavam com eles seus dias, dividiam com eles tudo que eles tinham. É um monte de detalhe que a gente tem que ver. Aliás, Jesus falava que é chegado para vós o reino de Deus. Saudai-os assim. Então, quando ele falava, nas casas que ele chegava, ele falava, é chegado para vós o reino de Deus. Se as pessoas tivessem dentro daquele princípio essênio de respeitar os preceitos divinos, sabiam que eles eram pregadores da vinda do Senhor, que eles estariam cumprindo a missão divina, tal qual os essênios estavam preparados. Isso não diminui Jesus, gente. Isso mostra que existia uma organização muito bem organizada, muito bem estruturada dentro da sociedade, para que eles transitassem livremente por todo Israel, fazendo as suas pregações, tendo onde comer, onde beber, onde se banharem e onde se vestir. É simples. Não é diminuir Jesus nem sua missão e a dos discípulos. Pelo contrário, ver que Jesus, com todos aqueles espíritos responsáveis pela organização da sua vida, fizeram um trabalho de organização, um trabalho de preparação para que tudo acontecesse como tem que acontecer. E no livro O Amor Jamais Te Esquece, quando ele vai conversar com Tibério, em desdobramento, após ter sido crucificado, ele diz, Tibério, meu amigo, escolheste a pior parte, carregar sobre os ombros o peso de administrar um Estado. A partir do momento em que ele tinha que administrar o Estado que ele tinha escolhido, a gente vê que todos escolheram aquela função. Reuniu-se no plano espiritual, aqueles que teriam as funções mais importantes, e cada um escolheu segundo a sua capacidade, segundo as suas possibilidades. Se Tutmés III preparou o terreno geopolítico da situação, criou os templos, logicamente que ele ia vir para administrar. Anás e Caifás, defensores fanáticos de Moisés e inimigos declarados do Cristo, porque eles ficavam com raiva por tê-los recebido aqui, achando que Jesus tinha trazido ele para cá na marra, porque os espíritos que vêm para cá exilados têm dois tipos. Tem aqueles que já entenderam que estão aqui porque erraram, e tem aqueles que acham que Jesus tomou uma atitude como assim de sequestrá-los para vir para cá. Por exemplo, se Jesus chegasse para o diretor do planeta onde eles estavam e falasse assim, não quero esses espíritos lá não, fique com eles aí. Então eles teriam ficado onde eles estavam. Mas como Jesus foi amorosamente, falou, não, eu estou precisando de espíritos para promover a evolução da Terra, pode mandá-los para mim. Então eles ficam com raiva. E Anás e Caifás pertenciam a essa classe de espírito. Os séculos vão passando, os milênios vão passando, e os espíritos vão transformando. Aqueles espíritos que conviveram lá com Jesus, depois, mais tarde, mesmo os que o negaram, a grande maioria, em encarnações vindouras, se tornaram grandes divulgadores do cristianismo. E hoje vão lutando aí para divulgar tanto o cristianismo quanto o espiritismo. Os espíritos vão sempre se aprimorando, vão sempre se aperfeiçoando. Os essênios, que nem todos compreenderam muito bem a vinda de Jesus, segundo Rochester, no livro Cornélio Centurião que viu Jesus, também em encarnações vindouras, algumas se perderam no caminho, criando teorias meio estranhas, mas a grande maioria, certamente, trabalharam e trabalham assiduamente pelo desenvolvimento do cristianismo, pelo desenvolvimento do espiritismo. Então, todos vão trazendo a sua parcela de contribuição, trazendo a sua parcela de trabalho na edificação da luz na Terra. Lembre-se que Jesus é um exímio gestor de almas e coloca as almas no local que precisa estar, porque ele conhece as suas essências. E ali, cada uma foi cumprindo a sua função da melhor forma que foi possível cumprir. Tem um filme muito interessante que chama Missão Romana,
Ele tinha no YouTube, hoje não tem mais. Deve ter nos outros canais de televisão fechado. Então, Missão Romana, ele traz a história do Titus Valerius Taurus, um general que o Tibério manda para lá para saber a história de Jesus, mas ele chega, Jesus já havia sido crucificado. Então, ele vai mostrando o que era Israel naquela época, como que era, de que forma eles vivenciavam. E até aquele milagre da Tabita, que tem na Bíblia, tem lá a versão do Titus Valerius Taurus daquele milagre. Ou se não é aquele mesmo milagre, é um milagre muito parecido, quando Pedro vai e cura Tabita. Então, assista o filme, Missão Romana, para ter uma ideia de como era e faça os estudos. Tem 3 livros muito interessantes. Homens Notáveis, Mulheres Fascinantes e Cornélios, o Centurião que Viu Jesus. São 3 livros que retratam a vida dos primeiros cristãos. E tem no nosso site, vocês vão lá, kardecespiritismo.com.br, coloca lá, livros dos primeiros cristãos, sobre a vida dos primeiros cristãos, ou simplesmente primeiros cristãos, vai vir a lista de livros, dentro da sequência que a gente viu, que é importante para entendermos todo o jogo de forças, todas as situações que existiu, para que viesse o momento oportuno de Jesus estar na Terra. Tem um livro também muito bonito, chama Herculano, Sinal da Vitória. São vários livros que vão contando ali a vida dos primeiros cristãos, como Paulo Estevão, Ave Cristo, há 50 anos depois, há 2000 anos. O amor jamais se esquece, sobre a mão da misericórdia, a força da bondade sobre a mão da misericórdia. Tem lá a sequência direitinho dos livros, para que você possa ler. Alguns têm um comentário de como devemos entendê-los, qual a sequência para melhor compreender a história dos primeiros cristãos. Logicamente que a gente primou por livros espíritas. Aqueles que a gente leu que não são espíritas, a gente às vezes até comenta alguma coisa, mas a gente não cita. Se você achar algum dia, cumprimento das profecias de Israel. Todo o Velho Testamento, principalmente Isaías, tinha as mais variadas profecias sobre a vinda de Cristo e tudo aquilo que se faria com ele. E o incrível que pareça, leram, estudaram, pregaram, divulgaram, não entenderam e cometeram crime. E isso está num planeta de provas e expiação. E naquela época, até o momento que Jesus chegou, era expiação, expiação e prova. Ou seja, a maioria estava passando por expiação mesmo. E aí depois tinha os outros que tinham as suas provas, cada um no seu momento, no seu caminhar, para alcançarem ou alçarem o caminho da luz. Então, cumprimento as profecias de Israel. No seu divino apostolado, nada nos compete dizer, em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda na Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele, asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregando os opróbios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado das nossas culpas e dos nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis, na sua figura, um homem envergando o peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. E a gente vai vendo que a forma com que o profeta escreveu, sem condená-lo, mas a gente vai vendo que o médium, hoje é muito fácil para mim, estou aqui lendo, já li o Novo Testamento, já li livros que explicam, já li vários livros espíritas, então entender é muito fácil. Já lemos alguma coisa de neurolinguística, entendemos como que se processa a comunicação mediúnica,
Mas os conceitos existentes naquela época pesavam na tendência do médium ou o profeta escrever, que o profeta é um médium. Portanto, quando ele fala que suas chagas sanguinolentas hão de ser nossa redenção, ele está colocando seus conceitos daquela época, porque poderia evitar, mas o que ele escreveu deveria acontecer. E quem somos nós para falar que Jesus não deveria passar por aquilo que passou? Porque fazia parte de todo um processo, de todo um prognóstico. O problema foi o que fizeram depois. Que quando eles tinham certeza que eles tinham condenado Jesus, que tinha Jesus passado injustamente pela condenação, o que eles tinham que fazer? Dobrar os joelhos e, assim como Paulo de Tarso, eu creio, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, partirem para o mundo, cobrindo toda a terra com o ensinamento do Cristo. Mas envolvidos no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência e arrogância, tentando criar um reino especial para dominar a terra pelo poder da força, da ignomínia espada, tentaram erguer um império e não conseguiram, nem nunca vão conseguir. Portanto, quando ele fala que ele viveria sobre ingratidão, lá na Galileia, tendo que passar por terrenos áridos no início da sua vida, saindo pelo deserto, indo recém-nascido, indo até o Egito, depois sair do Egito, voltar para Israel, também caminhando pelo deserto árido, mostra-nos que Jesus passou por muitas situações delicadas e difíceis. E um detalhe importante, ele nasceu na época do frio. Seja dezembro, seja março, era muito frio, é muito frio naquela região. Então, quando o profeta diz aqui que as chagas hão de ser nossa redenção, a chaga de Jesus não é nossa redenção. A chaga de Jesus é uma demonstração de que, se ele, justo como é, passou por todo aquele sofrimento, passou por toda aquela situação desagradável, para alcançar a paz tão necessária ao seu processo evolutivo nosso na Terra, a redenção era saber suportar as nossas chagas, com fé em Deus, confiante no mundo espiritual, confiante no reino dos espíritos, onde as dores que vivenciamos na Terra hão de passar. Mas as dores que infligirmos na Terra hão de sentirmos quando chegar lá. Então, para que ele explicasse tudo isso, naquela época não era possível. Então ficou condensado. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades, humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado, e sua morte como a de um ímpio. E aqui ele já está mostrando a sua fase final, quando Jesus será humilhado, agredido, esbofeteado, chicoteado, tendo que transportar a sua própria cruz, pregado numa cruz, só que depois seu túmulo está vazio, e ele ainda convive com seus discípulos por um tempo, retorna ao plano espiritual, dando uma grande demonstração de que a morte é apenas uma ilusão. A morte é apenas a queda de um corpo físico. E tudo que nós temos é a redenção, é o aprimoramento, é o crescimento como espírito imortal. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. A partir daquele momento, as pessoas nem sabiam por que estavam lutando pela causa divina, nem sabiam nem por que estavam lutando pela cristianização de seus sentimentos e da humanidade. Todos, a partir daquele ponto, começaram a trabalhar para o bem, pelo bem e com o bem, demonstrando-nos a importância de fazermos o melhor possível para o crescimento espiritual, para o aprimoramento de nosso sentimento, para a elevação de nossos ideais superiores. Compete-nos todos a refletir na grandeza de Deus, a refletir no amor e nas bênçãos de Jesus, para que possamos sermos melhores, para que possamos sermos daqueles que constroem a paz, a harmonia e a fraternidade em nossas vidas,
E por isso, precisamos aprender a desenvolver o sentimento cristão, amando, servindo e trabalhando na causa do Senhor. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. O mundo de degradados, o mundo de espíritos exilados na Terra, que haviam abandonado seus planetas muito felizes, muito superiores à Terra. Mas por se tornarem inadequados às novas normas éticas, morais e culturais vigentes, tiveram que deixar aquelas terras sagradas, maravilhosas, e virem para o solo ainda virgem, ainda a ser desbravado na terra. E poucos conseguiram superar a dor dessa queda. Poucos foram aqueles que souberam conduzir aqui na terra com a dignidade necessária para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria. E, infelizmente, milhões ainda cairão para outro planeta tão infeliz quanto a Terra nascente. E ali, os prantos e ranger de dentes serão tão intensos que mais alguns milhares e milhares e milhares de séculos para buscarem a sua redenção, a sua transformação. Lembre-se, para o espírito subjugar o corpo, ele tem que estar íntegro e em perfeita sintonia com Deus. Para a maioria dos espíritos, ao reencarnar em um corpo primitivo, sentem o fulgor da energia primitiva daquele corpo e usam-na da forma mais díspare, da forma mais selvagem contra si próprio. Por isso a necessidade que nós temos agora de nos educarmos, de nos prepararmos para nos tornarmos espíritos melhores para os dias que virão, para merecermos a terra regenerada. E a vocês, irmãos judeus, que tiveram a bênção de receber em vosso seio a presença de Jesus, vocês que falharam em conduzir a mensagem do Cristo para os corações humanos em toda a terra, reflitam, aproveitem esse momento final e procurem colocar em seus corações o amor, a paz e a fraternidade. Aprendam a divulgar o Evangelho do Cristo. Aprendam a esclarecer a humanidade da vida espiritual da reencarnação e da luz soberana do Cristo para todas as nossas almas. Porque é assim que sereis melhores. É assim que começareis a pagar um pouco da dívida que tens perante Deus e poderem merecer ficar na terra, porque para a maioria o tempo ha chegado e a partida está muito mais perto do que um novo recomeço aqui na terra. Reflitam. O que tens feito de especial? Como tens agido, como tens tomado as ações de cada dia? Para que o amanhã venha resplandecer em luz, em esperança e em fé. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. A crença em Deus sempre foi latente em todos os povos, mas cada um ao seu jeito ofereciam sacrifícios, inicialmente de animais, um dado momento de seres humanos. E a dificuldade para que os líderes políticos banissem os sacrifícios humanos foi intenso. E com a vinda de Jesus, com o novo cristianismo nascente, começa então uma nova luz brilhar nos caminhos humanos para que os sacrifícios se tornassem não aquilo que você leva ao altar, mas aquilo que você sacrifica-se com seu esforço, com seu suor, para produzir de útil e de bom para a humanidade. O sacrifício deixa de ter a conotação da oferenda para ter o sentido perene do trabalho construtivo da reforma íntima em si mesmo e do trabalho construtivo de produzir algo de útil para a sociedade. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Quanto mais pesado era o fardo que cada um carregava, maior era a sua fé diante daquele que era e é a remissão do mundo, que é a luz que vem balsamizar nossas dores
Não que Jesus vai dizer, você não tem que pagar mais nada do que você fez. Mas no momento que a gente bebe na fonte da água pura do Evangelho de Jesus, as nossas dores se tornam mais suaves. E vamos caminhando para a redenção. E vamos caminhando para a nossa iluminação e para o nosso crescimento. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Nas praças públicas, nos campos, nos montes, na praia. Jesus pregava em todos os lugares simples. Jesus falava do amor, Jesus falava da misericórdia e do perdão. Alguns sabiam ouvi-lo, outros não. Mas o fato é que Jesus veio trazer para todos nós a mensagem de redenção. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. A sabedoria de Jesus é infinita. Chega ao mundo onde todos os preconceitos existiam. Todas as mazelas ele teve que enfrentar. Todas as dificuldades, todos os caminhos por onde ele passou, enfrentou muitas dificuldades, teve muitos embates a fazer para construir-se intimamente, para construir a base do amor que deveria ter em sua vida. Mas Jesus, cheio de amor e de misericórdia, com a palavra refinada que vinha envolvida naquele orvalho de amor e de paz, lenificando aquelas almas de tanto sofrimento, de tantas angústias, pacificamente ele foi combatendo todas as violências. Renovava a lei antiga com uma doutrina de esclarecimento, tolerância e perdão. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Saibamos viver no mundo com o mundo, mas saibamos cultuar a Deus, respeitando a Deus, vivenciando os ensinamentos de Deus. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Muitas das vezes não podemos condenar os homens que estão tomando as atitudes ignominiosas de hoje, porque muitas das vezes os religiosos de hoje foram os grandes criminosos de ontem. E aqueles que embainharam a espada para trabalhar por Jesus têm hoje que trabalhar no silêncio de seus corações, mas de forma ativa e construtiva para que o bem se propague nos corações humanos. Tem que procurar desenvolver os melhores sentimentos e procurar desenvolver os ideais superiores para construir a paz, o amor e a fraternidade em suas vidas. Procuremos, pois, e busquemos desenvolver esse sentimento de viver a paz, desenvolver a misericórdia e a luz, para que todas as bênçãos do Senhor possam estar sempre presentes em nossas vidas, nos fortalecendo, nos iluminando e nos dando condições de caminharmos rumo à redenção, rumo às bênçãos de paz, de misericórdia e de luz. A palavra divina. Não nos compete fornecer a nova interpretação das palavras terrenas do Cristo, dos Evangelhos. Semelhante interpretação será feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo
apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios, no mecanismo da vida de relação. E Emmanuel, então, ele traz que não é ele, não é Chico, nenhum dos espíritos que trabalharam por Chico, que vai trazer uma nova interpretação para as leis eternas do Cristo. Cada um responderá por sua consciência, perante a sua consciência, daquilo que fizer dos ensinamentos sagrados do Cristo. Em todas as comunidades procurarão dar todas as explicações inerentes ao conhecimento de cada um, mas todos têm a obrigação de observar o ensino imortal e aplicá-lo a si próprios, no mecanismo de relação da vida, para fazerem-se melhores, para construírem mundos de melhor condição, onde a paz, o amor e a misericórdia reine para toda a eternidade. De modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação, porque, se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inolvidável, muito mais devem representar, para nós outros, os exemplos do Divino Mestre, no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. É necessário, assim, procurarmos compreender, procurarmos desenvolver o sentimento de amor, procurarmos interiorizar a paz em nossos corações. Portanto, temos que saber exemplificar no nosso dia a dia aquilo que já aprendemos com as lições da manjedoura, com as lições da cruz, com a vivência de Jesus entre a humanidade. E tudo isso são ensinamentos que devemos levar para toda a eternidade, porque o Divino Mestre soube conviver com todas as vicissitudes da terra, sem se contaminar com nenhuma, sem se coadunar com nenhuma, mas passando a mensagem de plenitude a todos os corações. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de sua nova era de justiça econômica e concórdia universal. As lições do Cristo devem ser vivenciadas por todos aqueles que estão no planeta, por todas as organizações, por todas as nações, por todas as empresas. Porque na vivência do Evangelho de Jesus está o polimento dos instintos sociais, políticos que a humanidade muitas das vezes tenta subverter, criando crateras de dor em muitas almas. É necessário fazermos a transformação moral para podermos transformar a justiça, a economia, a sociologia e passarmos a viver a concórdia universal. É necessário fazermos a grande transformação e sabermos caminhar para o perfeito entendimento do Evangelho de Jesus, caminhar para o perfeito entendimento da mensagem do Cristo. O Cristo de amor, de misericórdia, traz para nós as bênçãos sagradas, que nos levarão a conduzir as nossas vidas na direção das bênçãos sagradas, do amor universal, do amor que resplandece, do amor que prevalece em nossas atitudes e nossas ações. É necessário, então, começarmos a fazer valer o amor, fazer valer a paz, fazer valer a misericórdia e a luz em nós mesmos. E com isso, essa luz, essa misericórdia se espalhará, se espargirá para os demais corações, envolvendo sentimentos, evoluindo sentimentos, elevando os espíritos para a grande referência da luz do amor e da paz mundial. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se entrelaçaram em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar
uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Esse livro foi escrito em 1938. E a partir de então nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, um momento tão crucial para o ponto de reflexão da sociedade humana. E a Segunda Guerra Mundial não foi simplesmente uma guerra comum, foi uma guerra que matou cerca de 100 milhões de pessoas, 46 milhões de soviéticos. 2 únicas bombas destroem 2 cidades de cada uma de 300 mil habitantes, em alguns segundos, transformando tudo em cinza e em pó. E o mais triste de tudo isso, quem provocou as guerras mais sanguinolentas, mais hediondas, foram os cristãos. Com as cruzadas, com as insanidades da Idade Média, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, judeus e cristãos estavam no cerne de toda a trama. E todos nós, então, temos que prestar atenção em como conduzimos nossos sentimentos, em como conduzimos a nossa mente, em como conduzimos as nossas atitudes. Apesar das ideias da atualidade, que tentam dominar o homem, normalmente pela violência, pelas atrocidades. Mas Emmanuel lembra que, queiram ou não, a palavra divina já vem há 2000 anos envolvendo os corações e num dado momento ela vai aflorar. E aqueles que não souberem caminhar pelo amor ao Cristo, pelo amor do Cristo, passarão pela transformação da dor. Passarão pela transformação com o sofrimento, com as amarguras, com as dores. Crepúsculo de uma civilização. O entardecer. Um fim de uma era para começar outra. Já se passaram 80 anos desse livro. E ainda estamos passando por essa transformação. E a transformação planetária acontece em várias épocas diferentes e distintas. De acordo com a condição humana, há uma transformação. No século V a.C., até o século IV a.C., começa a vir grandes missionários. Sócrates, Platão, Buda, Confúcio, Lao Tse, Malaquias. Esses grandes homens plasmam no planeta uma ideia diferente. Uma ideia onde a solidariedade, o amor deve existir, deve caminhar, então, junto deste povo. Mas poucos procuraram compreender essa mensagem. Acabaram entrando-se por caminhos não muito nobres e arcando com consequências proporcional a cada ato. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra cheia de indústrias e de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. Todos os países são convidados a buscarem um ponto de equilíbrio, a buscarem um ponto de transformação. É o ponto de mutação das ideias. Mas cada um com as suas tendências, com as suas manias, com os seus jeitos, criando os problemas para si próprios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E, enquanto a política do mundo se sente maniatada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da Terra
está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. A indústria ainda tem o peso de fabricar o morticínio. As indústrias das armas é a grande fonte de renda e de comércio, a grande fonte de ambição. A indústria das drogas, a indústria dos remédios iníquos, são aquelas que mais alto falam no seio da sociedade, que tentam se impor, mas o tempo passa. Em um dado momento vem a dor para fazer calar todos esses, para fazer discernir cada um desses corações. Portanto, o progresso científico tem que andar de mãos dadas com o progresso do espírito. Se o espírito fica para trás e a tecnologia avança, a mão de Deus interfere e a dor acelera. E o processo vai, então, caminhando para que todos encontrem um ponto de equilíbrio, um ponto de estabilidade. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Não é nossa função falar da política nem criticar os políticos. A função da religião é abrir os olhos dos seres humanos para uma realidade transcendente que nos espera no além. E como essa realidade transcendente nos espera no além, devemos então procurar encontrar o verdadeiro sentimento de amor e de paz. Encontrar o verdadeiro sentimento que nos liga ao Cristo, que é a bondade e a caridade. E quanto mais a dor assola a humanidade, mais aumenta a sua fé, mais aumenta a sua esperança, mais aumenta a força das energias transformadoras que virão se avolumar e trazer então para a Terra uma grande transformação. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. Portanto, se as pessoas ainda quiserem afrouxar a fé, esquecerem-se dos seus compromissos divinos, tem os ais que estão no Apocalipse, que farão cada um despertar a seu jeito, a seu modo. Muitas almas irão para o martírio, serão sacrificadas, apesar das mentiras muito bem polidas, muito bem inventadas, mas a maldade tem pernas curtas. Uma hora a verdade vem à tona, e a maldade e a mentira se veem sepultadas, apesar das grandes cicatrizes que deixam no seio da sociedade. Muitas vezes, nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Quanto mais simples, mais fé. Quanto mais aperto, mais faz brilhar os sentimentos de amor. Acreditar em algo maior, em algo mais forte. E para fechar esse capítulo, lembramos a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra. Recordemos o episódio do monge de Manila, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. Portanto, em tempo bem curto, a Espanha estava lá manchando mais uma vez as suas mãos com sangue inocente e condenando alguém à morte que lutava pela independência de seu país. No instante do suplício, soluça desesperado o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que eu fiz para merecer tão horrendo suplício? Suplica o monge. Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe
nos ouvidos. Jesus também era inocente. E é aí que Sócrates diz a Samtipa: querias que eu fosse culpado? A transformação, então, da sociedade acontece das mais variadas formas, nos mais variados momentos, e todos somos partícipes dessa transformação. Quando o pobre padre, condenado à morte, sente-se o reflexo dessa grande verdade, que Jesus também era inocente, assim como ele, novas forças o assomam na alma. E ele, então, tem novas disposições íntimas, apesar do momento tão trágico, tão fatídico. Passa, então, pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante. Macerado e, quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o parafuso sinistro, ele o que responde, resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpra o teu dever. Uma frase tão singela, diante de alguém tão desesperado, causa uma grande transformação. Não tinha como ele mudar o rumo da história. Ali ele estava condenado porque aqueles que se julgam donos do mundo, donos do poder, julgam também ter direito de vida ou morte sobre seus cidadãos. E quando tem alguém com coragem bastante para ir falá-lo sobre que Jesus também era inocente, que Jesus passou por tudo aquilo sem ter cometido nenhum crime, então ele tem força íntima para responder. Que não só perdoava, mas pedia que o outro cumprisse o seu dever, porque ele sabia, não estava mais desamparado. Iria alçar o voo dos justos. Iria alçar o voo de encontro ao Senhor, do amor e da misericórdia infinita. E assim somos todos nós, que caminhamos sobre a terra, sobre as situações mais adversas, buscando encontrar a paz, buscando encontrar a harmonia em nossos corações. E Chico e Emmanuel trazem esse livro maravilhoso para nós, para iluminar nossos corações, para iluminar nossas almas. Façamos, pois, o melhor, para que o melhor nos procure, para que o melhor nos impulsione, para que o melhor registre em nossa vida o caminho da redenção, o caminho da paz, o caminho da fraternidade. E rogamos, Jesus, que essas bênçãos de amor e de fraternidade envolvam todos os políticos, todos os líderes da terra, todos os empresários, para que reflitam todos eles na graça e na bênção do Senhor. A Caminho da Luz, um livro da editora FEB de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Visite o site da FEB Editora e encontre este e muitos outros livros que irão abrilhantar sua alma. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre vos envolvendo, iluminando e abençoando.